5, diz assim o texto bíblico: naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra banda do mar, ou para outra margem. Os discípulos, e Jesus despedindo a multidão com os discípulos, eles o levaram assim como ele estava. Jesus estava absurdamente cansado. Os outros barcos também seguiam o barquinho onde Jesus estava. Ora, de repente se levantou um grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o barco já estava assim cheio de água. E Jesus estava ali, na popa do barco, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos correram, despertaram Jesus e lhe disse: Mestre, o Senhor não se importa que a gente pereça, que a gente morra? Jesus, despertando, repreendeu o mar e o vento e disse: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e tudo se fez bonança. Calmaria. Então Jesus lhe disse: por que é que vocês são tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? Eles, possuídos de grande temor, falavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que está aqui com a gente? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem a voz? Entre mentes, eles chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Assim que desembarcaram, logo veio dos sepulcros ao encontro de Jesus um homem possesso de espírito imundo. Esse homem vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias, que são correntes, alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões são correntes grossas que são postas nos pés. Grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por esse homem e os grilhões foram despedaçados e ninguém podia subjugá-lo ou dominá-lo. Este homem andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, literalmente cortando os pedaços do seu corpo. Quando de longe ele viu Jesus, correu, se prostrou e adorou, e gritando em alta voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus já tinha lhe dito: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandassem para fora do país. Ora, pastava ali perto do monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: nos mande para lá, para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu, e então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram e morreram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade, pelos campos. Então saiu o povo para ver o que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, procurando satisfação. E quando chegaram, viram aquele homem que antes era endemoniado, aquele que tivera uma legião, assentado, agora ele estava vestido em perfeito juízo.
Os que haviam presenciado os fatos contaram o que aconteceram àquele homem endemoniado e acerca também dos porcos. Então eles entraram e rogaram que Jesus saísse dali da terra deles. Jesus entrou no barco e suplicava-lhe que aquele homem que fora endemoniado, que Jesus permitisse que ele fosse com o Senhor. Jesus, porém, disse: não, eu te ordeno uma coisa, vai para a tua casa, vai lá para a sua família, anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então o homem foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos ficaram admirados. Amém, amém. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Pode sentar, queridos. Havia uma cidade pequena na época de Jesus. Essa cidade tinha um grande problema. Uma cidade sem paz, de dia e de noite. Os moradores daquela cidade não conseguiam dormir direito, porque durante dia e noite os gritos ecoavam e todo mundo naquela cidade sabia o que estava acontecendo. Naquela cidadezinha havia um homem que sofria, que vivia uma vida completamente atormentada. Mas ele não apenas era um homem atormentado, ele atormentava as pessoas daquela cidadezinha. Ele andava para cima e para baixo. Sabe, eu penso que quando os pais viam aquele homem, corriam para esconder os seus filhos. Eu penso que quando as pessoas viam aquele homem, criavam medo e cortavam caminho, porque as pessoas não queriam encontrar com aquele homem. Porque ele era um homem diferente. Era como se aquele homem fosse um zumbi, andando pelas ruas daquela cidadezinha ali, fedorento, rasgado, ensanguentado, as suas carnes cortadas. Aquela cidadezinha conhecia muito bem o problema daquele homem. Aquele homem, ele poderia até ter uma residência, mas há muito ele tinha abandonado a sua casa, a sua família, o convívio social. E ele mudou de endereço. E o endereço que esse homem agora tem como morada é o mais inusitado. Porque ele deixa a sua casa, a sua família, os seus amigos e vai morar no cemitério. Vai dormir nos sepulcros. E sabe-se lá o que é que esse homem fazia nos sepulcros. A situação desse homem era hiper delicada, porque ele não conseguia raciocinar direito, porque as vozes vinham à sua mente. Ele não conseguia ter uma vida perfeita, porque os espíritos que o atormentavam não permitiam isso. Os espíritos que possuíam aquele homem queriam que ele ficasse em completa e total desgraça espiritual, moral, isolado, excluído de tudo e de todos. Aquele homem, como se isso não bastasse, quando algumas pessoas conseguiram, possivelmente os homens da cidade ou as autoridades, quando conseguiam prendê-lo, colocavam correntes e correntes grossas, mas isso não era nada. Prendiam as mãos daquele homem com correntes, prendiam os pés com correntes grossas, mas diz o texto que ele quebrava, ele esmiuçava tudo
Era como se fosse isopor. Ninguém conseguia segurar esse homem. Todos os esforços que aquela cidadezinha fazia para resolver o problema ou para se ver livre daquele problema era em vão. Além de gritar, de morar nos sepulcros, ele voltava toda a sua ira contra o seu próprio corpo. Ele voltava a sua angústia para o seu próprio corpo e pegava cacos de pedra e se cortava todos em pedaços. Eu acho que a gente não tem uma dimensão de como era o estado físico daquele homem. Talvez descabelado, sem banho, cheiro de morte. Mas um dia, o Senhor Jesus resolve ir até o lugar onde aquele homem morava, essa cidadezinha pequena. Mas antes de ir, o Senhor Jesus passa por um momento turbulento, porque Jesus estava muito cansado, e às vezes eu fico pensando como é que alguém conseguia dormir no meio de uma tempestade dentro de um barco. Os mistérios. Como é que alguém conseguia dormir, o barco, né, sendo levado para um lado para outro, a turbulência do mar, reviravolta, a água entrando, Jesus dormindo tão cansado. E os discípulos correm para ele: mestre, a gente vai morrer, o senhor não se importa não? E ele disse assim: por que vocês não têm fé? E ele levanta e fala para o mar: aquieta. Fala para o vento assim, o original significa isso: fica mudo. E tudo se acalmou. E os discípulos agora perguntam: quem é esse homem que está aqui com a gente? Quem é ele? Quando Jesus resolve sair de onde ele estava, o mar da Galileia tem cerca de 20 quilômetros de extensão. Parece um mar, é um lago na verdade, mas parece um mar. Quando Jesus fala assim: vamos para outra banda, ou para outra margem, para outro lado, Jesus não fala o que ia fazer lá. Jesus não dá nenhuma pista. E a viagem continua. E quando eles chegam lá, quando o barco ancora, que ele pisa na areia, vem um homem, esse homem endemoniado. E quando ele vê Jesus, ele corre e se joga aos pés de Jesus. E o texto diz que aquele homem começa a adorar Jesus. Mas era um homem que tinha um problema, não conseguia se ver livre. Aquela cidadezinha era uma cidadezinha que tinha um problema que não conseguia se ver livre, ninguém conseguia subjugá-lo. Mas aquele que venceu, aquele que acalmou o mar e que deu psiu aos ventos, chegou em Gadara. E quando ele chegou, houve um confronto. Jesus olha para aquele homem, não falou nada. Não procurou saber muito da história daquele homem. Sabe por quê? Porque na eternidade, Jesus já tinha visto a história daquele homem. Na noite anterior, quando Jesus embarcou naquele pequeno barco, ele diz assim, desculpe a redundância, ele fala assim: vamos para outra margem, porque Jesus já tinha visto aquele homem lá. Jesus sabia que do outro lado havia alguém que precisava da ajuda dele, porque ninguém conseguia subjugá-lo. E Jesus vai e conversa ali com aquele homem, e a coisa agora começa a esclarecer. Sabe, queridos, ainda hoje nas cidades, nas ruas, nós encontramos pessoas assim. Elas estão andando pelas ruas com problemas, algumas possuídas ou possessas, algumas que não têm paz. Aquele homem, toda vez que ele pegava um caco de pedra para se cortar, isso significa que ele estava fazendo todos os esforços, ou estava seguindo as vozes dos demônios para que ele pudesse tirar a sua própria vida.
Ainda hoje nós encontramos pessoas assim, andando pelas ruas da cidade. Algumas talvez dando trabalho aos governos, às famílias. E elas continuam, e nós estamos encontrando com elas. Aqui em Itabuna há um caso, há um jovem, eu creio que esse jovem deva ter uns 30 anos. Ele é forte, ele anda no meio da rua. E eu já percebi que todas as pessoas, quando o vê, fogem. Poucos dias eu observei uma senhora que estava andando despercebida. Quando se viu, estava em frente desse homem. Ele conversa sozinho, ele dá gritos, ele faz gestos. Dorme nas ruas, dorme nas esquinas. Nesse frio, dorme na rua. As pessoas continuam andando. Essa história continua sendo repetida em muitas cidadezinhas, em muitas metrópoles, em muitas megalópolis. A história continua sendo a mesma. Pessoas que precisam de Jesus. Eu preciso dizer que essa história ela tem 3 coisas importantes, 3 pontos importantes que eu quero te convidar a refletir um pouco. O primeiro ponto é que uma vida é muito preciosa para Jesus. É muito preciosa. É tão preciosa que Jesus atravessa ...20 quilômetros de noite, enfrenta um vendaval, só por causa de uma vida. Sabe o que aconteceu? Jesus vai, chega em Gadara, conversa com esse homem, salva esse homem, toma o barco e volta. Olha como uma vida é importante para o Senhor. Tudo por causa de uma vida. Uma vida é muito preciosa. Isso não é um clichê, isso não é um chavão, isso não é uma frase de efeito. Sim, uma vida, esse texto fala que uma vida é muito preciosa. E Jesus de Nazaré não quer, não deseja que nenhuma vida se perca. Esta é a vontade de Deus, diz as Escrituras. Ele não quer que ninguém perca a salvação, ou que ninguém viva debaixo dessa maldição do pecado. Ele quer trazer libertação. Quando Jesus chega aquele homem ali e conversa com ele, Jesus faz uma coisa, ele quebra completamente o seu jeito de lidar com os espíritos imundos. Jesus pergunta: quem é você? Jesus não estava perguntando o nome do homem. Jesus estava perguntando quem era que estava ali tomando posse das faculdades mentais daquele homem. Sabe qual foi a resposta? Nós somos muitos, nós somos uma legião. Sabe o que é legião? Legião era a máquina de guerra do Império Romano. 6.000 soldados. Era temida. Era aquele batalhão que ia à frente, que abria caminhos, que matava, sabe, que conquistava. E quando Jesus chega naquele lugar, naquela cidadezinha, e conversa com aquele homem, fala: como é o seu nome? Ele responde: nós somos a máquina de guerra do inferno. E faz uma coisa interessante. O que é que você veio fazer aqui? Veio nos atormentar? Olha a pergunta. O que você veio fazer aqui, Jesus? Veio nos atormentar? Interessante, né? Quem que estava atormentando a vida daquele homem? Mas sabe o que significa? O que é Jesus que você está fazendo do nosso território? Esse território é nosso. Essa cidade quem manda somos nós. E nós fazemos aqui o que queremos. E Jesus fala assim: sai dele agora. Uma vida é preciosa demais para Jesus. Você é muito precioso para Jesus.
Muito precioso. Talvez você nunca saiba disso, ou não entenda isso. E de fato a gente canta, né? Eu não consigo entender como é que Deus me ama assim. Mas cada um de nós é muito precioso. Jesus saiu da sua glória, do seu trono, por causa da gente. Ele não veio aqui fazer turismo. Nós cantamos, ele foi o plano perfeito de Deus. Ele saiu da sua glória, se transformou, se fez homem como nós, sentiu as nossas dores, e isso tudo foi por causa da graça, do amor, da bondade que Ele tem para conosco. Esquece disso não. Isso é muito precioso para Jesus. Aí não tem um jeito. Eu já ouvi famílias dizendo assim: meu filho não tem jeito. Claro que tem. Talvez a família daquele homem dissesse: nós queremos a distância dele, porque ele não tem jeito. Talvez a sociedade olhasse para aquele homem e dissesse: esse não tem jeito, é caso perdido, é ovelha negra. Mas toda vida é preciosa para Jesus. Lendo esse texto, a gente aprende outra lição preciosa, que enquanto uma pessoa, alguém não tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, está à mercê de toda sorte de mal. Você não precisa ir para um lugar estranho ou para frequentar um ambiente místico para você ficar possesso, de forma alguma. Todo ser humano, sem Jesus, ele está desprotegido. Todo ser humano. Completamente desprotegido. E observe que quando Jesus chega, aquele homem, Jesus vai ali por causa daquele homem. E quem vem ao encontro de Jesus é justamente um homem, um sofredor, que andava atormentado. Enquanto a gente não tem um encontro pessoal com Jesus, às vezes o inferno faz da gente o que quer. Aquele homem não tinha condição de raciocinar direito, porque ninguém em perfeito estado faz o que ele fazia. E o que ele fazia, Jesus identificou logo. Quando ele chegou, e os discípulos estavam ali, ninguém disse que aquele homem estava endemoniado. Ninguém falou nada. Quando Jesus pôs os pés na areia, vem aquele homem, Jesus percebe que era alguém sofredor e sabia, porque tinha atravessado o mar para ir falar com ele. Jesus vai falar com ele e pergunta: quem é você? Qual é o seu nome? Eu sou uma legião, 6.000 espíritos estão aqui dentro de mim. Você já pensou que é isso, gente? 6.000 demônios dentro de uma pessoa? Está explicado a força descomunal deste homem que não tinha corrente que segurasse. Está explicado porque ele tentava se matar muitas vezes. Está explicado porque ele andava nos sepulcros. Porque todas as pessoas que insistem em andar longe de Jesus, ou não ter um encontro com Jesus, está sujeito a toda sorte de mal. Não estou dizendo para você com isso que a vida com Jesus é uma vida fácil. Não é isso que a Bíblia ensina. É via de perseguição, de dificuldades, de lutas. Mas com Jesus nós somos mais que vencedores. Terceira lição que esse texto nos ensina é que é uma lição preciosa. É que não existe nesta vida situação tão complicada, tão difícil, que Jesus de Nazaré não possa resolver, não possa reverter. Não existe. Presta atenção nisso. Não existe situação, por mais absurda que seja, por mais complicada, por mais difícil que seja, que Jesus não possa reverter. Esse texto fala isso. Jesus resolveu o problema, presta atenção, daquele homem que era vítima.
resolveu o problema daquela cidade que era vítima do homem. Possivelmente, com certeza, resolveu o problema da família, porque o texto diz que depois que ele foi liberto, ele ficou irreconhecível, agora estava sentado e no meio da sua família. Só Jesus para fazer isso. Só Jesus. Tente lembrar disso. No dia anterior, aquele homem era o mais rejeitado. Na noite anterior, todo mundo ouvindo os gritos daquele homem naquela cidade. Mas pela manhã, quando Jesus entra ali, chega ali, transforma, reverte o quadro de miséria espiritual daquele homem e lhe dá uma nova chance, uma nova oportunidade e causa espanto para quem antes conhecia. Talvez aqueles casos que, sabe, do antes e o agora. Quem viu aquele homem, quem conhecia aquele homem, todo mundo conhecia. Agora diz o texto que quando vieram e encontraram um homem vestido em perfeito juízo, verso 5, verso 13 do capítulo 5, eles viram o imperfeito, ficaram com medo. O que é isso? O que foi que aconteceu aqui? O homem perfeito, vestido, talvez tomado banho, talvez barba feita, talvez cabelo feito, não mais morando no sepulcro, não mais com cheiro de morte. Agora ele estava ali, porque não existe nessa vida situação complicada, difícil que Jesus não possa reverter. Para aquela cidade, ninguém conseguia. O homem, coitado, não conseguia. Mas quando Jesus chegou, que olhou nos olhos dele, que libertou aquele homem, ele agora é transformado, porque só Jesus pode fazer isso. É isso que nós queremos falar nessa noite. É por isso que nós estamos aqui adorando Jesus, porque Jesus continua sendo o maior. As pessoas continuam com os mesmos problemas desse homem. E a boa notícia que eu tenho para te dar é que Hebreus diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Só Ele muda realidades, aquilo que parece impossível. Jesus mudou a sorte daquele homem, pode mudar a sua sorte também. Mudou a vida daquele homem, pode mudar a sua vida também. Por que é que você veio aqui hoje? Por que é que você está aqui? Porque o Espírito de Deus te trouxe para você ter um encontro com Jesus, para você conhecer do poder de Jesus, para você dizer assim: eu preciso desse Jesus. E Jesus salvou aquele homem, perdoou os pecados, mudou a vida, mudou a cabeça. Esse homem, olha uma coisa interessante, mudou a cabeça. O homem que atormentava, agora o homem quer pregar o Evangelho. Você já viu aquela história que às vezes pessoas que tiveram uma vida meio complicada lá no passado e foi salva, foi liberta por Jesus. Aí quem não entende fala assim: aprontou a vida toda e agora diz que é crente. Mas é isso que Jesus faz. Jesus perdoa os pecados do tempo da ignorância e dá uma nova oportunidade. Aqui o homem aqui, logo no mesmo dia, gente, no mesmo dia, porque no mesmo dia Jesus voltou. O homem falou assim: Jesus, eu quero ir com o Senhor, eu quero estar junto com o Senhor, eu quero pregar o Evangelho junto com o Senhor. Ele falou assim: não. Volta para sua casa. Sai do sepulcro, vai para sua casa e começa a pregar na sua família o que eu fiz por você. Mudou a cabeça do homem. Um ex-endemoniado, um ex-possesso por 6.000 demônios, agora se torna um pregador da palavra de Deus. Uma experiência
clara, incontestável daquilo que Jesus pode fazer pelas pessoas, pelo ser humano. Só Jesus pode. E eu quero te convidar nessa noite para você pensar um pouco sobre isso. Talvez você tenha andado por aí, dado algumas cabeçadas na vida, mas já há um tempo essa mensagem é para você pensar assim: eu preciso desse Jesus também para mudar. E eu te falar: olha, eu não estou chamando você para oferecendo uma vida boa, não, de forma alguma. A pregação bíblica não é comércio. Estou te chamando para você ser um seguidor de Jesus, para você experimentar o que Jesus pode fazer com as pessoas. E acima de tudo, para que você experimente a salvação eterna que só Jesus pode dar. Quero te convidar a fechar os seus olhos e orar a Deus. Se essa palavra te trouxe esperança para a sua vida, eu não vou te chamar à frente não, para não te constranger, mas se você desejar seguir a Jesus, também não estou te chamando para você seguir o pastor, nem seguir a igreja presbiteriana. Estou te falando que você precisa ter um encontro com Jesus definitivo, encontro que vai mudar, um divisor de águas na sua vida, para você experimentar coisas que você nunca antes experimentou, como este homem aqui. Não sabemos quando começou a história de sofrimento dele, mas sabemos como terminou. Terminou num dia que Jesus encontrou aquele homem e diz assim: já chega, você está liberto. Possivelmente Jesus nunca mais o viu, nem aquele homem viu Jesus, porque Jesus pegou o barco, voltou e foi cuidar de outras pessoas, foi curar outras pessoas. E tudo isso foi feito de graça, por causa da graça. Um Jesus maravilhoso que faz coisas maravilhosas por nós. E a coisa mais maravilhosa que Ele faz é consertar a nossa vida espiritual, nos religar a Deus, nos levar de volta à presença de Deus. Quero te convidar a orar um pouquinho, a refletir um pouco na sua vida. E nós vamos cantar Ousado Amor. Depois que você ter aí um minutinho de oração, a gente vai cantar assim: que amor é esse que atravessa o mar 20 quilômetros para encontrar o homem, para mudar a história de um homem. Que amor é esse de Jesus me trazer aqui hoje para ouvir essa história. Essa não é a história dos demônios, daquela legião, essa é a história de Jesus. É a história do que Jesus faz com as pessoas. Ele só faz as melhores coisas. É isso, é isso. Jesus só faz o melhor para nós. Eu estou te oferecendo aqui nessa noite o melhor presente que eu poderia te oferecer. E o que eu tenho é isso para te oferecer: o plano, o amor de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse sua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixará só
pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Comigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Jesus para a sombra, escala Só veja como cada um de nós é importante. derruba as muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar, Traz luz para as sombras, escala montanhas, pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. nós vamos entregar os dízimos e ofertas e nós vamos repetir. Impressionante o amor de Deus. Você tem a oportunidade de entregar seu dízimo, sua oferta também agora. Vamos cantar com alegria. Oh, impressionante, Ele faz tudo por mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor
e o santo amor de Deus. Glória a Deus. O amor de Deus, o amor de Jesus é impressionante. Já estamos terminando o culto, mas eu queria dar as boas-vindas. Eu queria chamar a Nery e a Dalva para vir aqui com Dona Creuza. Dona Creuza é a nossa nova irmã em Cristo. Ela falou assim, ela me falou ali na porta ali: pastor, eu agora sou daqui, e daqui ninguém me tira. Bênção, né? Glória a Deus. Está com frio, Dona Creuza? Mais ou menos? Que Deus te abençoe. Para nós tudo é bênção, né? Olha, para nós tudo é bênção, que coisa. Olha, A chuva é bênção se ele mandar o sol, é bênção. verdade. Nós temos que aceitar, né? E quero te dizer uma coisa, nós também estamos muito felizes, porque a senhora também é uma bênção nas nossas vidas. Seja bem-vinda, tá bom? Tá certo? Deus abençoe sua família. Graças te damos a Deus. Vamos orar então. Isso. Graças te damos, Senhor, pelo teu cuidado, porque o Senhor é quem acrescenta dia a dia aqueles que são eleitos, que são ovelhas do Senhor. Agradecemos ao Senhor pela vida da irmã Creuza, que o Senhor derrame graça sobre a vida dela, que ela seja uma bênção nas nossas vidas e que sejamos uma bênção na vida delas. Oramos também pelo seu esposo, que o Senhor dê a saúde dele. Nós pedimos que o Senhor visite essa casa, essa família, e estenda a tua mão e derrame graça e graça abundante, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre vós e sobre todo o povo de Deus, nos quatro cantos dessa terra, hoje e para sempre. Amém, amém. Pode sentar. Irmã Creuza, Deus abençoe. Obrigado, viu?